Vamos começar mais uma entrevista do projeto Mestres dos Saberes. E eu gostaria de iniciar pedindo que você fizesse uma apresentação pessoal, nome, quando você nasceu, onde você nasceu. Meu nome é completo, que eu não uso completo, mas vou dizer completo agora, é Janete Jane Cardoso da Silveira. Eu uso só mais o Jane, né? E eu nasci aqui mesmo em Pissarras em 31 de julho de 1961, ali na rua Alexandre Guilherme Figueiredo, onde já por muitos anos ficava a prefeitura, no centro da cidade. E quais são as suas primeiras lembranças, memórias associadas à cidade? Que Bom, não era cidade ainda, né? Não, em 61 ainda não era, mas quando eu me lembro dela, ela já era, porque ela se emancipou quando eu tinha apenas 2 anos, né? Então eu já me lembro dela município. Mas um município muito pequeno, devia ter assim 1.500, 2.000 habitantes. Quando eu estudava no curso primário na Escola Alexandre Guilherme Figueiredo, que era então o Grupo Escolar Alexandre Guilherme Figueiredo, tinha 2.000 habitantes. Eu me lembro porque a dona Alcina, que foi a minha professora do 2º ano do primário, nos ensinava esses dados, nos dava essas informações. Ela falava sobre os limites do município. Eu nunca me esqueço dela contando como o município se limitava ao norte. Eu achava lindo esse nome, com a ponta do Jaques, que daí já é Barra Velha, né? Então aí ela nos dava o dado de que havia 2.000 habitantes na época. Então era assim, todo mundo se conhecia, né? E as minhas lembranças mais antigas me remetem lá mesmo para a rua Alexandre Guilherme Figueiredo. Não porque eu morasse lá, porque eu já fiz 2 anos na Antônio Agnello Santana, mais aqui ao sul, né? Mas é porque lá na Alexandre Guilherme Figueiredo morava o meu tio e padrinho, o Oswaldo Teixeira, que o pessoal aqui em Pissarras conhecia por Badico, para nós é Vadico na família, né? Ele morava lá, eu ia lá com meu avô Campolino Teixeira, que era, no caso, o pai dele, pai da minha mãe, né? E aí lá também tinha uma pequena venda, uma vendinha muito pequena, sabe? Assim, era só uma portinha, que pertencia ao seu Rócio, a gente chamava ele de tio até. Tio Rócio, ele era casado com uma sobrinha da minha avó. E nós chamávamos ela de tia porque a diferença de idade era muito grande, a gente era pequenininha, ela já era uma senhora madura, né? Então esse tio Rócio, eu me lembro que ele vendia suspiro nessa vendinha de uma porta só, ele vendia Maria Mole, né, sorvete seco, e meu avô Campolino comprava para mim. E era uma coisa rara a gente ganhar isso, né? Só mesmo o avô que ia fornecer esse tipo de coisa, né? Então essa é uma lembrança muito antiga, assim, que eu tenho. E toda essa região ali onde hoje ficam as casas ali na Alexandre Guilherme Figueiredo, ali havia um pasto. A gente atravessava um pasto para chegar na rua Alexandre, né? Saindo da Antônio Agnello até Alexandre tinha esse pasto grande, assim. Quer dizer, para mim era grande, naquela minha memória de infância, né? Porque quando meu avô Campolino morreu, eu ia até lá com ele, eu só tinha 4 anos, então essas são as lembranças mais antigas mesmo que eu guardo da cidade, daquele pasto, né? Onde a gente passava sempre, os meninos jogavam bola ali também, né? E era bem diferente. Me lembro muito da Barra também, a Barra do Rio Pissarras aqui com... Eu não me lembro bem das lagoas, sabe? Eu sei que ainda existiam lagoas quando eu era muito pequena e ia ali, que eu aprendi a nadar ali. Mas eu me lembro mais dos braços que o rio formava. Tinha umas dunas, assim, areia branca, né? E o rio formava uns braços. Então, quando a maré enchia, aquela água ficava muito clara, assim. E a gente aprendeu a nadar ali. O meu pai nos levava ali porque ele achava assim mais manso, né? Fazia remanso, não tinha onda, não era tão perigoso. Então essa é uma lembrança bem antiga que eu guardo também da Barra do Rio Pissarras. Era muito bonito ali, era bem diferente do que as pessoas conhecem hoje, né? E como é que era a sua infância, né? Assim, as brincadeiras, as atividades, a escola, enfim, como é que era o cotidiano de criança? Eu entrei na escola um pouco antes da idade. Naquela época, a lei determinava 7 anos completos. Como eu só ia completar 7 anos no fim de julho, aí eu fui para a escola em março por minha conta e risco, porque eu era muito pequenininha, com 6 anos, tinha um tamanho de 4, mas muito cheia de determinação, assim, para não dizer que era bem difícil de lidar, né? Aí eu fui, quis ir, a minha mãe já era diretora da escola na época, a Janete, né?
E aí eu fui com ela, mas ela disse, não entra na sala, é para ficar aqui fora no pátio. Aí todas as crianças entraram e eu fiquei ali no pátio, mas aí eu fui chegando ali por perto da sala que era da Dona Maria de Lourdes Pires de Macedo, que era a professora do primeiro ano, Dona Lourdes, que era a esposa do seu Aurélio Macedo, que viria a ser depois prefeito. Na época ele ainda não era, né? Ele era vereador, se não me engano, já na época. Aí eu cheguei, fiquei encostada ali na porta, né? E ela disse assim, entra, entra. Aí ela disse para entrar, eu entrei, né? Obedeci. E daí não quis mais sair da sala e fui ficando ali. Então as tardes eram na escola. E pela manhã era muito brincar na rua, brincadeira na rua, assim. Eu brincava muito com a Irene é filha da dona Tina, Argentina Borges de Borba, foi a nossa primeira cabeleireira, pelo menos a primeira de que eu me lembro, né? Mas acho que foi a primeira mesmo, sabe? Oficialmente, assim, né? Que abriu um salão de cabeleireiro. Então ela era a nossa vizinha da outra rua, hoje em dia a rua chama-se Mário Braz de Santana, na época se chamava Rua Rio Grande do Sul, mudou de nome. Então a gente era vizinha assim, né? Porta com porta, praticamente. Então a Irene vinha brincar ali, ou eu ia brincar lá na casa da Dona Tina. E era mais na rua, assim, a gente brincava de mocinho e bandido de filme de faroeste, que a gente via no seriado da televisão, né? Naquela época nem víamos, assim, muita televisão também, porque não tínhamos, né? Mas uma vizinha nossa, Dona Cecília, que é irmã do José Ferreira da Silva, que, na verdade, o seu José Ferreira é o pai do Luiz Ferreira da Silva, né? Só para o pessoal ter referência. A Dona Cecília já tinha TV. Era ela, o seu Antônio Teles, que tinha televisão na época, só. E mais tarde, o seu Mário Zendron, no Hotel Pissarras. Nós não tínhamos ainda. Mas, às vezes, a Dona Cecília, aos sábados à tarde, ela nos chamava para assistir televisão. Então, a minha mãe deixava, assim, com muitas restrições, com muitas recomendações, a gente ia assistir lá, né? Mas então era assim, sábado à tarde era dia de televisão. E nos outros era brincar na rua, de mocinho e bandido. A gente fazia revolvinho com galho de mamoneira. Tinha muita mamoneira em Pissarras, até elas desapareceram. Hoje em dia quase não tem mais, a gente quase não vê. Tinha da roxa e da verde, né? Aí a gente cortava aqueles galhos assim, né? E fazia de revólver aquilo, brincava, enfim. Fazíamos tenda com choupana com galho de mato, a gente brincava de futebol, porque atrás lá de casa também, atrás da minha casa, na Antônia Agnello, tinha um campinho, sabe? Onde hoje tem casas, assim, era um campinho também. Aí a gente também jogava bola ali, brincava de peteca, brincava do biblioquê, sabe? Biblioquê, né? Brincava com aquilo, eu não era muito boa naquilo, não. Machucava muito a mão com aquele negócio. Mas a Irene era muito craque nisso. A gente jogava muito também ping-pong em casa de veranista, porque a Dona Tina sempre cuidava para eles, assim, das casas da vizinhança, e eles deixavam que a gente usasse uma mesa de ping-pong que uma das casas tinha, né? E a gente jogava ping-pong. Era assim, lia-se muito. Eu lia muito Tio Patinhas, gostava muito de ler gibi, né? E lá na Dona Tina sempre tinha, porque os veranistas, né, o pessoal que frequentava o salão de cabeleireiro, levava, às vezes deixava lá, a Irene buscava, tomava emprestado, me emprestava também. Então a gente lia bastante assim, sabe? E bonecas? Brincava de boneca, principalmente com a neta da Dona Cecília, essa senhora que nos chamava para ver a TV. Na época era a TV Paraná, Canal 6. Não existia ainda nenhuma TV em Santa Catarina, tá? Não tinha canal catarinense. A gente pegava via Curitiba, o Canal 6 de Curitiba, que era a TV Paraná. É a segunda emissora de televisão do Paraná, essa, sabe? É a segunda mais antiga do Paraná. Isso é lá por 65, sabe? 66. Então aí a gente brincava de boneca muito com a neta da Dona Cecília, Valquíria. Ela tinha bonecas lindas que os parentes traziam para ela do Rio de Janeiro e daí a gente compartilhava, né? Meu primeiro boneco nem era uma boneca, era um boneco menino. Eu ganhei no Natal de 65. Foi no ano que o meu avô Campolino faleceu, ele morreu dia 15 de dezembro. Aí dia 25 de dezembro a família estava reunida praticamente, né? Quase toda, o pessoal,
as minhas tias de Blumenau, porque vieram para aquela ocasião, era uma situação assim, um momento difícil, né? E foi naquele ano que eu ganhei o primeiro boneco. A gente não tinha assim, não era habitual ganhar brinquedos fora de datas específicas. Por exemplo, aniversário e Natal. Era só essas duas datas que se ganhava algum brinquedo, né? Não é como agora, que nem no Dia da Criança também não era usual. No Dia da Criança, uma vez nós ganhamos uma bola grande assim, colorida. Mas não era usual, era uma exceção, assim, não era comum. E depois eu me lembro que ganhei uma boneca também, uma boneca chamada Lindinha, era tudo da Estrela isso, tá? Uma boneca desse tamanho assim, que era da Estrela. E o meu tio Santinho, que é o irmão da mãe, né, que morreu há pouco, com 101 anos, ele trazia umas bonequinhas que eram de coleção, Vivinha, Pupi, que era... Essa Pupi foi muito moda na época, assim, sabe? Era uma febre entre as meninas. E aí esse tio Santinho me deu uma delas, uma Pupi, e a minha tia Paula, uma tia-avó, Cardoso, irmã do meu avô Geraldo Cardoso, do lado do pai, né? Do lado paterno. Na minha primeira comunhão, em 1971, ela me deu uma Suzy, que era um sonho de boneca, né? Não existia Barbie, era só Suzy. Então a gente assim achava aquilo o máximo, as meninas todas, né? Mas eu até não me importo, eu não tinha Suzy até ali, eu tinha 10 anos e foi a primeira vez que eu ganhei aos 10 anos, né? Eu não me importava com isso porque eu tinha uma amiga, grande amiga no Hotel Pissarras, a Cláudia Zendron, a filha do seu Mário, do dono do Hotel Pissarras, né? Ela estudava comigo na mesma sala. E ela tinha uma coleção maravilhosa de Suzys. E eu ia às tardes, muitas tardes eu brincava com ela. A gente primeiro fazia os deveres da escola, isso era religioso, tinha que primeiro fazer, né? E depois a gente ia brincar com as bonecas. Então ela tinha Suzy noiva, Suzy baiana, Suzy mexicana, a Suzy bossa nova, a Suzy bitomaníaca, ela tinha todas. E ela emprestava todas para eu brincar ali. E até queria que eu trouxesse alguma para brincar em casa, mas isso eu não podia fazer porque a minha mãe não permitia. A gente tinha uma educação bem rígida, assim. Pelo menos lá em casa era bem rígido. E o pessoal que conhece a minha mãe, ou foi aluno dela, né, Janete Teixeira Cardoso, sabe como é que isso funcionava também na escola. E em casa era do mesmo jeito. Então a gente tinha horário para as coisas, horário para ligar a TV, horário para brincar, horário para fazer tarefa, horário para limpar a casa, porque embora a gente fosse criança, tipo, eu tinha 8 anos, eu já varria a casa, já ajudava a minha avó, né, que morava conosco, nas tarefas domésticas. A minha irmã já ajudava em tudo, minha irmã já começou a cozinhar logo cedo também. Então era uma criação mais rígida, sabe, assim. Enfim, você foi crescendo e eu queria agora explorar um pouquinho assim, a trajetória pessoal, daí como jovem, depois como profissional, se formando, enfim, sim, fazer um apanhado assim dessa trajetória. A vida escolar, vamos dizer assim, primeiro a escolar, depois a profissional. E avançando para a profissional. Uma está ligada à outra, né? Primeiro eu estudei aqui no Grupo Escolar Alexandre Guilherme Figueiredo, né? Fiz aqui os 8 primeiros anos, hoje chamado ensino fundamental, né? Até a 8ª série. A época se chamava Grupo Escolar. Se chamava. Depois, quando eu terminei ali o 4º ano com a dona Antônia, aí depois ele passou a ser Escola Básica Alexandre Guilherme Figueiredo, porque já foi incorporado de 5ª a 8ª série, né? Aí ele passou a ser Escola Básica. Eu fiz ali, então, esses 8 primeiros anos, né? Então eu quero citar as minhas 4 primeiras professoras, né? Eu já falei na Dona Maria de Lourdes, que foi a primeira. Depois a segunda foi a Dona Alcina, já citei também. A terceira foi a Dona Léa Maria Pinto Ribeiro. Inclusive, ela foi em 1970 que ela foi minha professora. Ela era recém-casada, até tinha agregado o sobrenome Ribeiro, né? No nome dela. E depois a do 4º ano foi a Dona Antônia Maria de Souza Pires. Dona Antônia, que muita gente conhece, né? Ela era uma professora bem conhecida por ministrar aulas para o 4º ano sempre, né? Famosa, assim, bem rígida também, muito competente. Todas as 4, assim, eu tenho um afeto, um amor muito grande por elas, né? E recordações muito boas desses 4 primeiros anos do ensino fundamental. Depois a gente teve de 5ª a 8ª, né? Ali na escola, foi também professores marcantes. Bom, depois eu fui estudar em Itajaí, o ensino médio, porque não tinha em Pissarras ainda, né? Não tinha
possibilidade alternativa aqui. Daí fiz o curso colegial, com especialização de secretariado, fiz uma parte no Newton Cooker, uma parte na Escola Faial, estudei sempre em escola pública, né? Depois eu fiz um ano de cursinho em Curitiba, no Positivo, que foi uma boa experiência também, dura sim, mas importante. E finalmente eu fiz curso de jornalismo em Florianópolis, né? De 1980 a 1983. Então me formei na segunda turma do jornalismo lá da Federal. E fiz grandes amigas lá, né? Pessoas com as quais eu convivo hoje, que são verdadeiramente irmãs, assim, né? A gente até tem um grupo de 4 amigas que se chama Fratelas, porque realmente é amizade para a vida, né? É amizade de irmã, assim. E aí eu vim trabalhar em Itajaí, optei por isso, nunca quis me desligar, assim, de Pissarras, né? E nem da família aqui. Sempre fui muito enraizada, assim, sabe? Não alcei voos, porque sempre fiquei mais na terra, né? Pé no chão, assim. E nunca fui muito de cidades muito grandes, assim, como São Paulo ou Rio, né? Que poderia a gente ir para lá, porque na época o jornalismo, claro, se expandia muito mais nos grandes centros. Mas eu não quis mesmo, nem pensei na hipótese. E fiquei em Itajaí trabalhando em várias sucursais. Trabalhei no jornal O Estado, trabalhei no jornal A Notícia, trabalhei no jornal de Santa Catarina, né? E depois eu fui para a Univale. Finalmente fui convidada pelo Magru, Hélio Floriano dos Santos, que na época era coordenador do curso de jornalismo, né? E ele me convidou, junto com o Betinho Russi, que também era professor do curso. Eles tinham sido meus colegas já nas reportagens, lá no tempo dos jornais, né? Eu fiquei 10 anos como repórter de rua, assim, atuando na região aqui. E depois desse tempo, desses 10 anos, com a fundação do curso, na Univale, eles me chamaram, eu fui para lá em 1994. Daí. Aí fiquei lá até me aposentar em 2018. Eu me aposentei agora em 2018 e depois ainda fiz 8 anos, assim, fiz colaborações freela, né, para o jornal Expresso das Praias, como revisora, como colunista, né, e agora estou aposentada mesmo. Mas sobre isso aí a gente vai falar ainda. Eu queria só voltar um pouquinho agora, depois você fazer esse apanhado, né, bem resumido dessa vida. Eu queria voltar à questão da escola, né, do grupo escolar. Porque a escola, ela talvez hoje nem tanto, mas a sua época, e talvez a minha também, né, ela era um centro formador muito importante. Ela moldava muito o caráter e tudo. E também era onde muitas coisas aconteciam, né, então fazia parte muito ativa da cidade. Da vida, né, social, cultural. Exato. E social da cidade, sim. E daí eu queria resgatar um pouquinho das tuas lembranças associadas, né, a essa história, né, essa história. Quer dizer, você citou já algumas coisas, mas eu fico pensando, por exemplo, assim, no que a escola produzia, por exemplo, em termos de fatos sociais, né? Por exemplo, os desfiles, as homenagens, as festas. Porque até, ao falar sobre isso, eu me recordo que a escola fazia festas juninas que envolvia muita comunidade. Hoje tem essas festas que a prefeitura organiza, mas à época, né, as festas que reuniam as pessoas da cidade eram na escola. Né? Sim, eu vou começar pelas festas juninas. Essas eu acho assim muito marcantes, né? Pelo menos para mim, eu acho que para muita gente, porque assim, a gente eu era uma das meninas que dançava quadrilha, né? Dançava quadrilha, brincava o boi de mamão, participava do casamento caipira. Porque a minha mãe, a Janete, né, ela escreveu uma vez um casamento caipira todo rimado. Esse ficou anos, o pessoal conhecia e até hoje ainda a gente lembra de muitos trechos dele, enfim. E aí isso na década de 70, tá? Na década de 70. Aí ela nos ensaiou, né? Eu era a menina da aliança, até pelo meu tamanho, que era um tisco, né? Um tamanho assim acho que eu tinha 10 anos, não tinha ainda, tinha uns 9 anos, um tamanho de 6, assim, no máximo.
E aí tinha bastante... o Nazareno, José Nazareno, fazia o padre. Nossa, era a Solange, filha da dona Anita Corrêa, fazia a noiva. Toda a turma, assim, né? A Tânia Macedo, a Miriam Celeste de Souza, a Clair, que é minha irmã, elas faziam as irmãs da noiva, sabe? E cada um tinha o seu papel, tudo rimado, assim. E era um sucesso, e era muito engraçado, sabe? Era muito engraçado, o pessoal ria muito. Aí a gente dançava dança do arco, isso tudo na festa junina. A dança do arco, o pau de fita, nós dançávamos, nós mesmos fazíamos o pau de fita, quer dizer, quem coordenava tudo isso era o seu José Posidônia, seu Zé Potilho, que o pessoal conhece como Zé Potilho, né? O falecido seu Zé Potilho. E ele coordenava tudo isso e a gente ia fazendo. Inclusive, todos os adereços da festa, os balões, sabe? Tudo era feito na escola pelos alunos. A gente, né, coordenada, claro, pelos professores e tudo. Os professores ensinavam, professora de artes. E era bem bacana, assim. Então, era uma festa que congregava muito a comunidade, não só de Pissarras, mas vinha o pessoal de Penha, vinha de Barra Velha, vinha de outros lugares, né? Para aproveitar. Eu me lembro que vinha um grupo de dançarinos da Dança do Facão do Colégio Agrícola de Araquari, porque o Roberto Duarte, na época, era aluno do Colégio Agrícola. Mais tarde ele viria a ser diretor até da escola, né? Da Alexandre Guilherme Figueiredo. Nessa época ele era aluno do Colégio Agrícola, então ele vinha e trazia, ele fazia parte do grupo de dança do facão, ele trazia os colegas desse colégio e eles dançavam a dança do facão na festa da escola. Era muito famoso, sabe? Assim, era um número muito bonito, muito difícil e era bem famoso. Depois tínhamos os desfiles cívicos do 7 de setembro, né? Que também, nossa, marcaram época, assim. Eram poucos tambores, claro, não tinha propriamente uma fanfarra, mas, né, já animava, porque também a cidade era muito pequena, né? As pessoas se acumulavam todas ali na Avenida Nereu Ramos, nas calçadas, para assistir, era tão bonito, assim. E nós desfilávamos marchando mesmo, todo mundo muito uniformizado, né? Às vezes também a gente tinha trajes típicos. Eu me lembro que quando eu entrei na escola no primeiro ano, eram Olimpíadas, 1968. E nós desfilamos, no caso, a Cléia Andrade, e tinha mais, a Márcia Senzi. A Márcia Senzi era filha do seu Valdemar, um senhor que tinha madeireira aqui, sabe? Nós três desfilamos com roupa, assim, roupa branca, com o símbolo olímpico, né? Assim, feito, mas era tudo artesanal, sabe? Feito com papel laminado, colorido, sabe? E colado, assim, na camiseta branca. E cada uma levando algum símbolo, assim, uma bola, aquele arco, né? Símbolos olímpicos, assim. Então, era bem interessante isso. Era algo, assim, que marcava, né, bastante. E daí, já que falando no desfile, nos tambores, enfim, foi aí que o hoje maestro José Sabino Santana surgiu, né? Porque ele era aluno, um garoto pequeno, miúdo que ele era também, o José Sabino, devia ter uns 12 anos, talvez, não sei, por aí. E aí o meu pai, o Zequinha Cardoso, ia ajudar a minha mãe, claro que a minha mãe é diretora da escola e meu pai era músico, né? Então ela pedia para ele ir lá ajudar a ensaiar os meninos, a rapaziada toda que iam animar o 7 de setembro. E aí tinha as cornetas e tudo, então começaram a ensaiar. Meu pai começou a ensaiar com eles, né? O instrumento de sopro. E aí notou que o José Sabino tinha um talento fora da média, acima da média dos demais. E foi assim que eles começaram daí toda noite, passado o 7 de setembro, eles continuaram trabalhando, né? No trompete lá, e toda noite quase o José Sabino ia lá para nossa casa e na garagem lá de casa eles ficavam treinando lá o dó, ré, mi, fá, sol, certo? Para desespero da vizinhança, que nunca reclamou, felizmente. Mas isso surtiu um efeito maravilhoso, né? Hoje a gente colhe os frutos desses momentos, né? E começou naqueles desfiles cívicos, despretensiosos até, né? De uma pequena escola, assim. Você consegue lembrar de outros espaços assim de convivência, né? Que foram relevantes assim, para a formação de um senso de comunidade?
né? Por exemplo, eu assim, rapidamente lembro da SAP, né? Mas talvez SAP, outros, não sei. Sim, a SAP com certeza, as festas da Igreja Matriz, aqui da Nossa Senhora da Paz, ali eu me lembro que os pais, né, dos alunos da escola, porque existia a Associação de Pais e Professores, né, eles também, quase os mesmos, que a cidade era muito pequena, faziam parte da diretoria da igreja. Quando tinha festa de igreja, estavam todos lá. Estavam todos trabalhando, todos nas barracas, um fazendo quentão, outro cozinhando pinhão, outro temperando e assando churrasco, e todos reunidos, né? Aquilo congregava muito, assim como a festa do Divino Espírito Santo na Penha, né? Que congregava até hoje ainda, né? Não tanto quanto antes, mas congregava todos nós, assim, né? Em torno, né? Dessas festividades, sabe? Eram momentos bem interessantes, assim, bem que emocionavam a gente até, né? E que davam para nós esse senso de comunidade, essa perspectiva, né? De estarmos juntos, de pertencimento, de identidade, sabe? Isso era muito bom. Puxar a rede também, né? Sabe quando iam puxar a rede na praia? Que se reuniam vários para puxar a rede e depois repartiam os peixes. Todas essas cenas, assim, eu acho que sempre foram bem impressionantes assim para nós, né? E bem importantes, né, para a comunidade como um todo, né? E a SAP nem se fala, né? Porque a SAP é o lugar onde a gente se reunia, nós nos reuníamos, e isso é a minha geração, né? Claro que a geração dos meus pais já tinha outro ambiente, que era o Salão Copacabana, isso já uma geração anterior à nossa, né? Para a nossa geração, o lugar mesmo dos namoros, dos encontros, da dança, da diversão, do entretenimento, foi a SAP. Naqueles anos 70, 80, né? Até meados de 90 ainda, eu acho que ainda foi. Mas eram carnavais, principalmente assim, os carnavais, os bailes de Réveillon, sabe? Os carnavais eram algo memorável, né? Pois é. Atraíam gente de toda parte, até de outros estados, tudo o pessoal vinha e fazia bloco, e era muito animado mesmo, né? Tinha aquela banda, os Foliões, que todo ano era a mesma banda que vinha, né? Então já era característico, a gente já sabia de cor até como é que ia ser o repertório, né? A sequência de músicas. Então era muito divertido, assim, era bem interessante. Pois é, mas o tempo passou, né? A gente tem percebido uma evolução, né? Muito intensa, né? Na ocupação, né? Do espaço, né? E uma transformação também que avança sobre outros aspectos, né? Eu queria perguntar o que nós ganhamos, né? Falando em comunidade, né? O que nós ganhamos e perdemos com esse desenvolvimento da cidade? O que nós ganhamos, eu acho assim, a gente, claro, ganhamos, por exemplo, mais assistência à saúde, né? Porque na minha infância, por exemplo, não havia nenhum posto. O primeiro posto surgiu em 1972 com a chegada do Dr. Luiz, né? O Dr. Luiz chega em 72 e o seu João Santos, que era então o prefeito, estava tentando montar esse posto, né, que na verdade era uma pequena sala improvisada, e não tinha médico, e não conseguia médico, enfim. Então, nesse sentido, nós ganhamos bastante, porque, né, hoje temos uma assistência à saúde, temos uma rede, né, de assistência. Ganhamos, claro, em termos de energia elétrica, estação, né, subestação da Celesc. O Pissarras viveu já o período que não tinha energia, que depois veio a Força e Luz, a energia era desligada às 22 horas, enfim. Então, claro, essa evolução é importante, né? O que a gente perde, eu acho que é um pouco, eu acho que a gente perde identidade, porque certos imóveis que a gente acha assim que eram representativos de uma época, né? Como a SAP, por exemplo. Hoje ela está numa situação precária. Espero que no futuro ela possa ser recuperada e possa abrigar algo que seja do município, como uma fundação cultural ou um arquivo público municipal, né? Mas
hoje ela realmente é uma perda para nós, né? É um patrimônio que está se deteriorando e a gente lamenta, porque eu acho que a nossa identidade também fica representada nesse material, né? A gente tem o patrimônio imaterial, que também, se nós não cuidarmos, ele fica perdido. Entre esse patrimônio imaterial, eu cito o boi de mamão, que é o conhecimento do boi de mamão, que o seu Zé Potilho, por exemplo, tinha um grande conhecimento a respeito, né? E ele já morreu e não deixou, assim, um herdeiro, deixou o legado, mas não alguém que continuasse a fazer, né, a brincadeira. Nós temos aqui o Paulinho que faz, mas ela é de Penha, de Santa Lídia, né? Mas felizmente tem gente que ainda preserva, né? Mas temos assim as benzedeiras, né, que foram desaparecendo, né? Benzedores, nós tínhamos a dona Posidônia, o seu Leopoldino. Hoje eu não conheço mais ninguém que faça benzimentos por aqui, assim, em Pissarras. Aí a comunidade vai se transformando, né? Eu sei que transformar é saudável e é natural, não, impossível evitar, né? Nem seria saudável evitar. Só que eu acho assim que certos patrimônios, certas características deveriam ser mais preservadas, sabe? A gente vai perdendo, assim, tudo vai sendo demolido, né? Tudo vai sendo destruído e a gente não fica com muitos registros, sabe? Por exemplo, essas pessoas que dão nome para as ruas de Pissarras, né? A maioria nem sabe, né? Quem foram, né? Essas pessoas. Então, eu acho que cabe um registro disso. Esse trabalho que está sendo feito agora não, já faz tempo que vem sendo feito também, esses registros como esse que a gente está fazendo hoje, né? Esse eu acho importante, porque, né, a gente vai criando um acervo de memória, né? E a memória nos imprime identidade. Com certeza, né? E quando você olha assim para a cidade que você lembra lá da sua infância, para a cidade que você enxerga hoje, o que mais te impacta? As construções verticais, a verticalização da cidade. Porque a gente tinha a cidade horizontal, né? A cidade composta de casas, né? Casas de no máximo 2 pisos, né? E hoje me impacta muito essa linha do horizonte quando a gente vem, por exemplo, na BR, né? E olha para a cidade, quando vem se aproximando, eu acho muito impactante ver essa verticalização, né? Esse paredão de prédios, assim. O que me preocupa, assim, eu sei que é impossível evitar, mas o que me preocupa é esses construídos muito à beira-mar, né? Eu penso, por exemplo, no modelo como de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Em Cabo Frio, as edificações, elas ficam bem distantes do mar, da praia em si. Tem um espaço vazio, um espaço, né, urbanizado, mas vazio, sem edificação, que protege a praia. E eu acho assim, Pissarras não tem isso. E isso eu acho bem preocupante, esses prédios todos construídos assim, lá na Nereu Ramos, né, do lado do mar já, né, e prédios bem altos, bem assim, que acumulam muita gente, né. Eu acho bem preocupante isso. Isso eu acho o que mais me impacta, porque a minha preocupação qual é? É a questão ambiental, né, é o esgoto. Eu sei que já existe um sistema sendo implantado, mas ainda é bem incipiente esse sistema, né? Então, isso tudo é preocupante. Depois tem também a mobilidade urbana, né? Que é impactada pela questão desse conglomerado urbano, dessa concentração populacional num território pequeno, né? Então, essas questões é que preocupam a gente, né? Pois é, mas, e voltando a esse passado, né, da sua infância, a essa época a cidade tinha no interior as suas maiores fontes de atividade econômica, né? Assim, a agricultura era importante, né? O que era desenvolvido no interior, não só a agricultura, mas enfim, também, principalmente. Mas desde então a gente tem percebido, né, um êxodo rural, né? A cidade, quer dizer, as pessoas vindo morar mais no centro urbano, né? E você consegue enxergar essa mudança que houve quando a cidade, inclusive a maior parte dos eleitores à época estavam mais no interior do que na cidade,
né? Você consegue perceber como é que foi essa mudança, o que isso foi impactando, não só economicamente, socialmente, culturalmente também? Né? Sobre essa questão do êxodo rural, eu acho importante a gente ter uma demarcação aí temporal, que é a entrada da Usat no município, no interior do município, usina Adelaide, Tijucas S.A., né, na época, usina de açúcar e álcool. Eles começaram foi na década de 70, meados da década de 70, eles começaram a comprar muitas áreas de terra no interior de Pissarras, não só de Pissarras, mas também de São João Batista, Tijucas, enfim. Eles começaram então a promover esse êxodo rural, porque os pequenos agricultores, vendo assim, né, tendo aquela proposta financeira que às vezes nem era tão boa, mas que impressionava, acabaram por vender as terras, né? E muitos aqui em Pissarras, muitos dos nossos pequenos agricultores acabaram até se mudando para Joinville. Algumas famílias voltaram, outras ficaram lá, né? Mas aí houve um esvaziamento da nossa área rural, assim. Então a gente deixou de ter pequenas policulturas, né? Pequenas propriedades, vendendo o que sobrava nas nossas portas, que isso existia, essa venda de porta em porta, né? Isso acabou desaparecendo porque foi substituído pela monocultura da cana. E o que aconteceu? A Usat trouxe trabalhadores de fora, a maioria do norte e noroeste do Paraná, para trabalhar aqui nas fazendas. E quando acabava a safra, o que eles faziam? Eles demitiam essas pessoas. E essas famílias começaram a formar assim um cinturão, né? Mais na periferia da cidade, porque eles não tinham condição de alugar uma casa ou algo assim, numa região mais central, né? E com isso começou a haver muito problema em Pissarras. E não só em Pissarras, na região como um todo, né? Porque havia muitas crianças adoentadas, crianças fora da escola, né? Eram famílias, muitas delas eram boias-frias que vinham do interior do Paraná. E o município não tinha, os nossos pequenos municípios aqui não tinham na época condição de arcar com essa população a mais, né? E a empresa também não procurava ajudar. Então, isso impactou bastante na comunidade. Eu me lembro que na época o prefeito era o seu Carlos Jaime de Andrade, o seu Neneco. Eu entrevistei sobre isso uma vez. E ele se queixava muito na época disso. Inclusive, ele disse que até os índices, né, de criminalidade aumentaram e tudo. Eu não sei se por conta disso, mas, enfim, havia uma crise já ali se instituindo, assim, né? Então, eu acho assim que essa desocupação da área rural foi muito negativa, assim, para a cidade, né? Teve um impacto bem negativo. E, enfim, isso não é um fenômeno isolado, né? Não é só de Pissarras, isso é um fenômeno mundial e no Brasil, então, nem se fala, né? Mas aqui foi algo bem específico, assim, que aconteceu, né? E, inclusive, promovendo até poluição, porque a cultura da cana é muito poluente, né? Se ela não for tratada devidamente. Então, promoveu poluição. Hoje, às vezes, a gente vê esses problemas com maruim, como o Luiz Alves tem, né? Os maruins se proliferaram além da conta e tudo. Eu fico pensando, claro, porque os inimigos naturais deles, em algum momento, começaram a ser exterminados, né? Então, agora a gente tem, por exemplo, muito bananal, né, na região, e muito defensivo agrícola também, que essas culturas exigem, né? E tudo isso vai também destruindo os inimigos naturais dos insetos, né? E aí a gente começa a viver problemas assim que antes não se verificavam, né? Problemas como esse. Tínhamos outros, né? Claro. Mas eu vejo assim que algumas questões podiam ser mais controladas e evitadas até. Alguns problemas poderiam ser evitados, né? Com planejamento, assim, enfim.
Agora eu queria explorar um pouquinho a tua memória também associada à imprensa. A imprensa, eu falo mais a imprensa local, né? Não sei até a partir de onde essa história começa, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você sabe, né? O que você lembra sobre essa história. O que eu lembro aqui em Pissarras, vamos falar daqui, né? Não da região, mas do município. Eu me lembro que a dona Alcina já trabalhava alguma coisa em torno do jornal local. O César Rebelo, Augusto César Rebelo, né? Também, uma época, eles mantiveram um periódico, assim, mas não tinha muita, digamos assim, não tinha muito alcance, não era assim grande volume, grande tiragem, né? Mas já faziam registros de acontecimentos, de fato, já escreviam colunas, né? E depois o Ralph, né? O Ralph Biggin, que é o pioneiro mesmo do jornalismo local, eu considero o Ralph, porque ele que foi o primeiro, em 1989, né? Se não me engano, foi 89, a realmente criar um jornal com periodicidade, né? Dentro de uma linha editorial, enfim, com profissionais já trabalhando, né? Profissionais do jornalismo. Então, dali em diante, eu acho que foi o que a gente pode considerar o início da imprensa local, com o Jornal do Comércio, do Ralph, né? Do Ralph Biggin. Eu acho bem importante, assim, bem relevante o papel dele, sabe? Ele foi um grande batalhador, batalhou muito por isso, né? Trabalhou sozinho muito tempo, assim, com dificuldade, superando até as incompreensões, porque a parte de comunicação, nem sempre as pessoas entendem a importância dela, né? Então, no começo eu acho que foi bem difícil, até se firmar, né? O que eu me lembro mais é isso. Depois veio, agora temos a rádio, né? Que a rádio demorou muito para chegar aqui, né? A rádio demorou bastante, e até em função dessa política de concessões do governo federal, né? Do Estado brasileiro, que é assim, né? Que funciona de uma maneira um tanto quanto complicada. Sim. Envolve muita política partidária, né? Então demorou a chegar, mas chegou, acho importante também que exista, né? E agora, na verdade, os jornais impressos, com o advento da internet, eles perderam bastante força, né, Luiz? Então a gente teve o Expresso das Praias por 8 anos, eu colaborei com ele, do Leandro, né? Meu sobrinho até, que também é jornalista. Mas não é fácil de manter, né? Então, agora os portais de notícia da internet, via internet, já alcançam uma população bem grande, né? Tem muito público e, enfim, estão em ascensão, né? E também pessoas que nem têm uma formação, mas fazem também esse trabalho. Também tem isso, mas que aí a gente já tem ressalvas, porque nem sempre tem aquele compromisso com a apuração, com a veracidade dos fatos, com os vários ângulos que o fato embute em si mesmo, e, né? Então a gente já faz umas ressalvas. Mas nós temos portais bons, como o do Vilmar Carneiro, que é jornalista formado, né? A gente tem portais de profissionais também que eu valorizo bastante. Eu valorizo muito o jornalismo local, sabe? Sim. E daí, inclusive, eu queria entrar nesse assunto, mais especificamente quanto à participação, né, na imprensa local, onde você tinha, além de fazer, né, um trabalho de revisão e tal, né, como editora, mas também trabalhava numa coluna que é a Preamar, né? Sim, trabalhei 8 anos nessa coluna. Que era uma... Preamar. Isso. E era uma coluna que exigia muita pesquisa tua, né? Assim, bastante. E eu queria explorar um pouquinho do resultado dessa experiência, né? O que essa pesquisa, assim, esses assuntos que você conseguiu, né, cavucar e tal, trazer, o que de mais relevante você conseguiu, assim, explorar? Olha, o que eu acho mais impactante, assim, é o quanto as histórias, né, das pessoas que eu entrevistei, desses antigos moradores, o quanto elas estão entrelaçadas. Eu descobri isso nas entrevistas, né, coisas que eu
assim, ligações que eu nem poderia imaginar. Por exemplo, vou citar o Hotel Pissarras. Eu descobri que o Hotel Pissarras era um centro, né, de conexões, sabe? Ele serviu muito para conectar pessoas. Eu não sabia disso. Embora eu tivesse frequentado muito na infância para brincar com a minha amiga Cláudia, né? Mas aí eu descobri que muito antes de eu nascer, lá na década de 40, já 50, ele já funcionou como um conector. Então, por exemplo, o seu Antônio Silva, que era proprietário de um comércio na rua Alexandre Guilherme Figueiredo, bem conhecido, o seu Antoninho, né? A gente conhecia ele por seu Antoninho, marido da dona Lígia. Ele veio lá de Escalvados para trabalhar no Hotel Pissarras. No Hotel Pissarras, ele dividiu o quarto com o seu Henrique Butendorf, que era, então, recém-chegado também lá de Rio do Sul, daquela região lá, né? Das colônias germânicas de lá. Veio também recém-chegado para trabalhar aqui. Dividiram ali o quarto no Hotel Pissarras. Seu Antoninho veio trabalhar no Hotel Pissarras. Havia uma telefônica, uma agência de telefonia, né? Ali na esquina, perto do hotel, as pessoas se conectavam todas ali. Então, eu acho, assim, muito interessante, assim, essas conexões que a gente observou, né? E como as pessoas se conheciam umas às outras, como se ajudaram umas às outras, né? Eu acho, assim, tinha um hotel ali, um outro hotel, o Tropical, perto do Pissarras, né? Que era mais antigo ainda. E também serviu muito, assim, de conector, assim, dos veranistas que vinham e que ficavam de um ano para o outro, né, sempre frequentando os mesmos locais e já reservando de um ano para o outro. Enfim, era uma comunidade que eu acho, assim, atraente nesse sentido, né? Que ela não era só formada por morador daqui, mas os veranistas, que a gente não tinha turista, era veranista mesmo, né? Eles, todo verão, eles estavam ali nos mesmos ambientes e todos já eram amigos e todos se conheciam, né? Então, essas questões, assim, eu achei bem interessante de observar, sabe? E como as pessoas também, naquela época, como elas se viravam, assim, por exemplo, o seu Bebé, que era um comerciante, né? E também criava gado de leite e tudo, mas no comércio, para poder gelar, né, a bebida que ele ia servir para sua freguesia, aí ele usava serragem, né, gelo envolto em serragem, essas estratégias, né, que eles iam buscar e que ajudavam a tornar a vida ter mais qualidade, né? Então isso aí eu descobri nessas entrevistas todas, né? E de como, assim, tem pessoas como a dona Mercedes, por exemplo, a quem eu entrevistei também, como ela interpretou cada um dos papéis das pessoas de quem ela falou. Eu pensei comigo, ela é uma atriz, ela é uma artista que não foi descoberta, não foi revelada, mas se ela tivesse tido oportunidade, ela teria sido uma grande atriz, porque ela interpretou cada personagem. E ela mudava a voz, ela mudava a maneira de gesticular. Eu fiquei encantada com as riquezas que a gente descobriu, né? Dona Anita Corrêa. Dona Anita é uma atriz nata, né? Uma comediante, ela podia ter feito sucesso nesses stand-ups, sabe? Ela era fantástica, assim. Então foram momentos preciosos, assim, esses das entrevistas, dos registros, sabe? Que foram transcritos depois para a coluna Preamar no Expresso das Praias, né? Mas eu não filmei, não foi filmado, mas foi tudo transcrito. Mas tem ali algumas descobertas, assim, históricas, vamos dizer assim. Descobertas quando eu digo que naturalmente que algumas pessoas já sabiam disso, mas que não tinham sido ainda registradas e tornadas... Eram da linguagem oral, né? Da história oral só. Por exemplo, da escola, né? As primeiras professoras. Agora eu não vou lembrar o nome delas, mas eu registrei professoras de quem eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas as pessoas mais antigas se recordavam dessas primeiras professoras, sabe? Então, por exemplo, uma professora que ensinou a minha primeira professora, né? Que foi mestra da Dona Lourdes, que foi minha e de muitos da minha geração e de gerações anteriores à minha, né? Que aprenderam a ler com a Dona Lourdes. Aí teve uma professora que foi a professora dela, entende? A Dona Bolinha, que foi Dona Felicidade Pinto Figueiredo, uma das primeiras professoras aqui também, e outras, porque eu só conhecia a Dona Bolinha, né? Mas conheci outras nessas entrevistas.
por exemplo, sobre a questão da Barra, de como o mar avançava, sempre avançou no sul da praia, e de como eles se reuniam em mutirão e cavavam em determinados pontos, o que eles chamavam de furar a barra, né? Isso foi o seu Joaquim Pires que me contou numa entrevista, que tinha uma memória prodigiosa, aquele homem, né? Tinha registros maravilhosos, assim, não sei com quem que estão, mas são registros importantes que ele deixou. Então, isso de furar a barra, que era um mutirão, né? Da comunidade, né? Os pescadores, nós não só pescadores, comerciantes da região, todos se reuniam para fazer essa escavação de modo a que a água escoasse, né? E não avançasse para as casas deles, para a escola, que era ali mesmo, onde hoje é o Ana Paula, naquela região ali era a primeira escola, né? Então essas descobertas assim foram feitas a partir das entrevistas na Pré-Amar. Eu achei bem interessante isso, né? E outra coisa mas o que mais me deixou feliz de todas essas entrevistas para a coluna foi ver como as pessoas ficavam felizes de poder transmitir as suas memórias adiante, de poder passar adiante. Eu entrevistei a tia Lolô, que ela, como é que eu vou explicar? Ela é cunhada do seu João Duarte, o seu João, que a gente chamava seu João Saracura, seu João Duarte, que teve garapeira na praia, famoso aqui, né, entre nós. Ela é cunhada dele. E eu a entrevistei, ela contou sobre ela, sobre o marido, sobre os pais, os irmãos. Eu vi assim a alegria no rosto dela, né? Os olhos brilhavam assim quando ela viu publicado, né? A dona Selma, por exemplo, do seu Renato, dona Selma que já faleceu, né? Selma Wunderlich. Ela também, no dia que saiu a matéria na coluna, eu atendi o telefone, era sábado de manhã, e aquela pessoa chorando no telefone. E aí eu me assustei, né? Pensei que era alguma coisa ruim, uma notícia triste. Não, ela estava emocionada porque ela abriu o jornal e viu a foto dos avós dela, sabe? Que ela mesma me deu a entrevista, mas ela não esperava. Não sei porque ela achou assim. Ela disse, não esperava, não esperava. E quando ela disse que se deparou com a foto dos avós, né? Ela ficou tão emocionada, então me ligou chorando, sabe? Assim, feliz, valorizando aquilo, né? Então eu pensei comigo, meu Deus, né? Como as pessoas ficam felizes, né? De se ver, né? De se ver retratada, de se reconhecer, de ter essa sensação do pertencimento a uma comunidade, né? É muito interessante isso, muito importante. Sim. A gente fica feliz com isso, né? Por exemplo, o meu avô, Geraldo Cardoso, ali do Furado, morreu em 1978. Quando, às vezes, eu encontro alguém que se lembra dele, que fala, tu é neta do seu Geraldo, eu me lembro muito dele. Isso me deixa muito contente, porque às vezes a gente pensa, meu Deus, acho que mais ninguém lembra, ninguém conhece, só nós da família, né? E quando outra pessoa conhece, reconhece, dá uma alegria na gente isso, né? Questão de identidade, né? Ancestralidade, né? É bem bom. Não, inclusive você já adiantou uma pergunta que eu, em parte, né? Já adiantou uma pergunta que eu iria fazer. Vou fazer porque, de repente, a gente pode explorar um pouquinho mais isso. Justamente, né, ao perpassar assim, essa pesquisa, há personalidades, né, que você considera que sejam importantes, ou que seja importante serem redescobertas, até considerando, né, a contribuição dessas pessoas para a história local? Eu acho, tem sim. Ó, a primeira pessoa que me veio agora, Dona Flora Galastri. Não sei se tem algum registro sobre a passagem dela pelo município, né? Ela não era nascida aqui, mas ela casou com o seu Paulo Galastri. Esse casal, eles tiveram uma participação bem relevante, assim, até na emancipação de Pissarras como município. E a Dona Flora era uma grande artista. Ela fazia retratos em crayon, sabe? Lápis crayon. Ela fez, inclusive, o retrato do seu Alexandre Guilherme Figueiredo para a escola. Não sei se ainda existe esse retrato. Na minha infância, quando eu estudei lá, nos 8 anos em que eu estudei lá, esse retrato ficava num local nobre, lá numa parede em local nobre, né? E foi ela que fez. Era crayon, sabe? E eu acho, assim, seria interessante falar sobre ela. Dona Flora Galastri, seu Paulo também, né? O marido dela. Tem também, tem um senhor, o seu Amadeu Ebner. Eu nunca escrevi nada sobre ele porque nunca consegui, assim, fontes.
Mas o seu Amadeu Ebner foi, se não me engano, não sei se eu estou errada, né? Porque eu não tenho fonte sobre isso, mas eu ouvi dizer que ele foi o proprietário, a minha mãe até falava isso, do primeiro posto de combustível de Pissarras, que depois pertenceu ao seu Hilário dos Santos, depois passou para o seu Bento Tolentino dos Santos, seu Bento que foi o prefeito, né? Mas o seu Amadeu Ebner também, ele coordenou a grande campanha feita na época para que se instalasse a Força e Luz em Pissarras, para que viesse a energia elétrica, sabe? E eu nunca li nada assim, nenhum registro mais específico sobre o seu Amadeu. Não sei quem que poderia trazer para nós essas informações, né? Mas eu acho que seria importante. E tem muito mais gente, né? Deixa eu ver se eu me lembro de mais pessoas agora. Eu também fiquei devendo uma coluna da Pré-Amar para o seu Isvaldo Cousani, que ele foi prefeito no município, ele foi um agricultor, né? Plantador de arroz, beneficiador de arroz. Ele é descendente dos italianos, né, que vieram, acho que da região aqui, não sei se de Rio do Campo, Rio dos Cedros, eles vieram talvez dessa região. Também mereceria um registro, eu considero assim, né, importante. Quem mais? Não sei, tem mais gente assim, mas que eu me lembro agora. Ele está nessa leva. Ele está? Nessa leva eu acho importante que ele esteja. De entrevistas que vamos fazer. Os Petri, lá no Furado, a família Petri, sabe? O seu Petri, ele foi quem doou, a família dele, ele mesmo, né? Doou o terreno onde fica a Escola Monteiro Lobato. Eu também não vi nenhum registro a respeito, assim, não me lembro de ter visto nada registrado sobre os Petri, sobre essa doação, né? Que eu acho que também seria interessante trabalhar isso, falar sobre isso, falar com os filhos, né? Porque os filhos estão aí, né? Ele tem várias filhas e filhos que podem contribuir para esse registro, né? Dele e da esposa dele. Quando eu falo assim, eu digo os Petri, eu me refiro ao casal, né? Todos os dois. Eu acho que seria bom também fazer. Quem mais? Deixa eu me ver. Tem tanta gente, né? Lá no interior deve ter muito mais gente, né? Eu entrevistei lá no interior, acho que foi o seu Tamanini. Os Tamanini, né? Os Fiamoncini. Sim. Né, que são os descendentes de italianos que estão no Rio Novo, né, que fundaram ali aquela comunidade. Esses fundadores, assim, né, esses pioneiros, eu acho interessante que fosse feito um registro com os descendentes deles, né. Ao longo da coluna, desses 8 anos, mais ou menos quantas pessoas você conseguiu entrevistar? Quantas? Deixa eu me ver. Uma vez eu tinha feito um balanço disso. Deixa eu calcular aqui. Foi mais de 50. Foram mais de 50 pessoas. Eu também fazia assim, Luísa, eu procurava assim, quando alguém me ligava, alguém me sugeria uma pessoa, eu ia em busca dessa pessoa, né? Por exemplo, eu tinha previsto até no Furado para falar com os Petri e para falar com os Tomé, que eu digo ali, né? Do seu Tomé Gregório, os Gregório, na verdade, eu digo os Tomé, porque são vários Tomés na família, né? Mas acabei indo só na família dos Gregório, do seu Tomé Gregório. E não fui, não deu tempo, assim, né? O jornal saiu de circulação e eu acabei não fazendo. Mas eu acho que seria válido, assim. Mas foram mais de 50 pessoas, com certeza foram. Acho eu. Não? Ótimo. É isso. Finalizando só, Jane, eu queria perguntar se você, olhando para o futuro, se você vê ou se você teme de repente algum tipo de engolimento, né, vamos dizer assim, de nossas origens, né, em função dessa voracidade do desenvolvimento que a gente está presenciando. Esse é o meu maior temor. Ou seja, a gente, de repente, não reconhecer mais aquilo que é nosso, aquilo que nos fundou enquanto comunidade. Esse é o meu maior temor, eu acho, em relação a Pissarras, né, a cidade em que eu nasci, onde eu vivi sempre, né, onde eu vivo até hoje. Eu tenho esse temor, sim, porque eu penso assim, ó, Luiz, eu vejo Balneário Camboriú. Parece que nós estamos seguindo naquela mesma trajetória. E eu vejo que Balneário Camboriú se dispersou muito em termos de identidade, né? Tem lá a Barra do Camboriú, que ainda conserva alguma tradição,
mas cada vez está mais escasso isso, mais rarefeito, assim, não tem muito mais impacto na comunidade, né? Eu acho que Pissarras está se encaminhando para isso, sabe? Para esse desmembramento, assim, essa falta de identidade. Eu penso que talvez, assim, a partir das escolas, né, a gente possa ir trabalhando para evitar isso. Eu vejo que muitas escolas já trabalham nesse sentido, sabe? Eu vejo que existe essa preocupação da parte de professores. Eu sinto, assim, na conversa com algumas pessoas, né? Eu percebo que, porque às vezes as pessoas me ligam, sabe? Mães, assim, de alunos, ou me ligam, conversam comigo mesmo em outros ambientes, e me perguntando coisas assim, a professora pediu, é a tarefa da criança, né? A professora pediu tal coisa, a professora quer que os alunos pesquisem quem foi tal pessoa, por exemplo, quem foi o seu Emanuel Pinto, que dá nome para a avenida, né? Entende? Então, essas questões assim, né? E eu vejo que existe essa preocupação, daí talvez isso nos salve, sabe? Mas é preciso tomar muito cuidado e trabalhar muito no sentido de que a gente não se perca de nós mesmos. Mais algum depoimento, algum tópico que ficou assim, que você acha que deveria ser trabalhado aqui? Eu acho que o teu roteiro está ótimo. Mas a gente quer agradecer pela tua participação no projeto, nesse registro de memórias. Ao mesmo tempo, te parabenizar por fazer algo semelhante já, né? Basicamente a mesma coisa, que é um registro também de memórias. E a gente espera que também esse registro possa ser tornado público em outra forma. Já foi, naturalmente, no jornal, mas o jornal a gente sabe que também tem uma certa... A vida efêmera. É uma vida efêmera. E quem sabe isso... Eu penso talvez em transformar num livro aquelas colunas, sabe? Deve sim. Aquelas páginas lá. Talvez dar uma editada e dar uma atualizada em algumas coisas e corrigir algumas coisas também, porque depois que publica, às vezes a gente vê que errou alguma coisa, né? As pessoas também procuram a gente para nos corrigir, o que eu acho bem importante. E daí transformar no livro, eu acho que vai ser talvez um próximo passo aí. Tá bom? Muito obrigado. De nada. Eu que agradeço, tá? Agradeço vocês e parabenizo também pela iniciativa, que eu acho bem importante, né? Não sei se eu pude colaborar, mas claro, com certeza. alguma coisa sempre é possível, muito, né? Muito. Tá bom? Obrigada.